fazermos uma conversa a respeito do Evangelho e a respeito de estratégias para que a nossa vida seja mais feliz. Então, como sempre fazemos, vamos iniciar os trabalhos com oração. Eu convido a todos para uma respiração pausada, profunda, que possamos nos harmonizar com a força mais poderosa do universo, que é o amor de Deus, que permeia tudo, que chega até nós todas as vezes que nós oramos. Que possamos sentir este envolvimento sublime do amor de Deus, perpassando por toda a nossa essência espiritual, nossa essência física, e sentindo esta plenitude que o amor do Pai nos envolve, vamos agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, buscando estratégias para que a nossa vida seja mais feliz, mais equilibrada, para que possamos seguir o roteiro divino traçado para a nossa vida. Pedimos com muito carinho, Jesus, por todos aqueles que convivem conosco, nossos afetos, nossos desafetos, que possamos fazer deste momento um ponto de luz na nossa jornada evolutiva, a fim de caminharmos com mais segurança rumo à felicidade para a qual fomos criados. Que assim seja. Muito bem. No dia de hoje, nós vamos abordar um tema que eu gosto muito e muitas vezes, comentando com as pessoas próximas, eu repito com uma certa frequência. O tema é o bom combate. E a inspiração para esse tema vem da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um filho espiritual de Paulo, se podemos denominar assim. Paulo encontrou Timóteo a primeira vez quando ele era ainda criança, na cidade de Listra. Ele foi acolhido, Paulo, na sua pregação por aquela região, ele foi acolhido por Eunice, que era a mãe de Timóteo, e Loide, que era a avó. Conviviam os três ali. E desde o início Paulo ficou muito impressionado com o conhecimento que Timóteo tinha das Escrituras, pela bondade do seu coração. Então Paulo não teve filho consanguíneo, na jornada que nós conhecemos, essa que foi próxima, da vinda de Jesus, mas a gente pode considerar que Timóteo foi um filho espiritual. Por isso, quando Paulo já estava no fim da sua jornada, ele já percebia que estava já próximo de cumprir aquela etapa. Ele então escreveu para Timóteo mais de uma epístola. E nesta segunda ele já sinaliza que está percebendo que a existência terrestre para ele estava próxima do fim. E aí tem um trechinho que ele fala assim: combati o bom combate, corri a carreira, venci a corrida, segundo algumas traduções. Guardei a fé. Então ele fala essas três frases: combati o bom combate, venci a corrida, guardei a fé. Então hoje nós vamos conversar sobre essa expressão, bom combate. Porque eu penso que todos vamos concordar que estamos em um momento de combate, um momento de desafio. Porque tudo na nossa vida mudou. Mudou o nosso esquema familiar, mudou o jeito de fazer compras, mudou a estratégia de trabalho, mudou a maneira de nós podermos desfrutar o lazer, tudo mudou. E certamente isso está dentro da programação divina. Aí, um aspecto que muitas vezes é levantado é assim: mas Marcelo, como que Deus planejou algo ruim? Aqui cabem dois comentários. O primeiro é que Deus instituiu as leis naturais.
Dentro das leis naturais, existe uma lei que é a lei de ação e reação, causa e consequência. E essas leis são imutáveis, são leis divinas. Então, muitas vezes, o que nós consideramos como algo ruim é simplesmente a consequência de uma série de eventos desajustados. Nesse contexto, nós vamos encontrar então a causa ou na presente existência ou existências anteriores. Muitas vezes, por exemplo, nós vemos uma criança em tenra idade padecendo de uma doença difícil de ser conduzida, de ser lidada, e um câncer, né, uma malformação, algo assim, e a gente fala, como que Deus permite isso? Se não encontramos a causa nessa existência, o que é comum quando se trata de crianças bem jovens, se formos perscrutar uma existência anterior, muitas vezes, como a literatura espírita séria nos traz, vamos identificar que aquele indivíduo, em uma existência pregressa, cometeu uma série de abusos, de desequilíbrios, algumas vezes o suicídio, e por uso inadequado do seu livre-arbítrio, lesionou o seu perispírito, lesionou a sua consciência. E o corpo físico se torna, então, como o antigo, da minha época, o antigo papel mata-borrão, que a gente usava para tirar o excesso de tinta da caneta tinteira, ou seja, ele absorve aquilo que não convém mais para o progresso espiritual daquele indivíduo. Em termos coletivos, como uma pandemia, muitas vezes a humanidade como um todo acaba fazendo com que haja uma série de desequilíbrios e, de alguma forma, a consequência daquele ato coletivo de desrespeito às leis naturais aparece. Mas isso é interessante notar que já está estudado, estabelecido na doutrina espírita. Por exemplo, no próprio Livro dos Espíritos está lá, lei de destruição. Ou seja, é uma lei divina. Então, quando a gente fala, está lá até as pandemias, com o nome de pestes, as pestes coletivas. Será que isso tem algum propósito? Certamente. Textualmente, acelerar o progresso da humanidade. E aí vem o segundo item, quanto a este questionamento que muitas vezes as pessoas falam, se esse momento que nós estamos vivendo, se Deus faz algo de ruim, cabe um outro questionamento que se ajusta perfeitamente nesse contexto de acelerar o progresso. O segundo aspecto é, o que determina se um evento é bom ou ruim, não é o evento em si. Como nós lidamos com ele, é o que determina se o evento é bom ou ruim. Então, isso nos traz uma reflexão muito séria. Nós estamos tendo uma oportunidade de acelerar o progresso por conta de um combate que nos é apresentado. Mudanças drásticas já aconteceram e estão acontecendo. Qual é o propósito no processo evolutivo da humanidade? Acelerar o progresso. Aí cabe um parênteses, De quem? Individual. E nós, na imensa maioria das vezes, somos exímios em acelerar o progresso alheio. Nossa, se for para passar a lista do que os outros devem fazer, particularmente na nossa casa. A gente sabe de cor. Se alguém nos perguntar, o que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o que ele precisa para evoluir? A gente sabe de cor. Pode começar a lista de cima para baixo, de baixo para cima, de trás para frente. A gente sabe de maneira assim, invejável. Mas eu tenho uma notícia para nós.
O nosso compromisso não é com o progresso espiritual do outro. O nosso compromisso é atentar a uma fala de Jesus. Quando o sacerdote Haná pergunta para ele com uma certa ironia: Galileu, o que fazes aqui? Ele responde: eu vim construir o reino de Deus. E o sacerdote, irônico ainda, diz: e onde você vai construir isso? No coração dos homens. Então, pessoal, este progresso que está sendo oportunizado para nós é uma construção individual. E é uma oportunidade. Todas essas mudanças, todo esse combate que estamos vivendo é uma oportunidade. Porque a mudança simplesmente não é sinônimo de progresso. Se eu mudo de uma casa para outra, ainda que a casa fisicamente, a infraestrutura seja mais moderna, mais nova, não significa de maneira automática que a mudança foi para melhor. Depende da minha atuação fazer com que aquela nova moradia tenha realmente todos os benefícios apresentados aproveitados. Se eu mudo de cidade, não quer dizer que por eu ter mudado ficou melhor. Depende de eu construir uma rede de amigos, depende de eu ver o que a cidade oferece, depende da minha ação. É igual aquele aluno, pouco motivado, que fala assim: não vejo a hora que acabe esse ano para mudar logo, para o ano que vem. A mudança simplesmente, em si, ela não significa que o progresso aconteceu. É uma oportunidade. Mesmo coisas que aparentemente são automáticas. Consegui um emprego para uma função mais reconhecida e um salário maior. Eu digo para vocês que isso não significa automaticamente progresso. Porque se a função é mais reconhecida, tem mais deveres, tem mais responsabilidades. Se o salário é maior, tem mais cobrança. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais responsabilidade diante da vida com aquele dinheiro extra. Em qualquer situação, a mudança simplesmente não é sinônimo de progresso. Então, para quem aí está esperando passar logo essa pandemia, eu tenho uma notícia pouco alvissareira. Não adianta passar a pandemia e nós não mudarmos interiormente. E é muito importante nós refletirmos sobre isso, porque olha o empenho que está sendo feito pela espiritualidade superior para que nós estejamos tendo uma oportunidade de acelerar o nosso progresso individual. Se formos considerar assim, o mundo, entre aspas, parou para uma grande mudança, para que cada um de nós consiga estruturar mudanças profundas em si mesmo, a fim de que o seu progresso espiritual individual acelere. Então é uma grande oportunidade que todos nós estamos tendo. Nós precisamos compreender isso. E quando se fala em combate, é combate mesmo. Não é instância de férias, não é momento de lazer, é um combate. Mas vamos considerar a questão no termo assim, de um combate, fazendo uma analogia com uma batalha. Primeira coisa, eu tenho que saber quem são os inimigos. É impossível nós vencermos um combate, uma batalha, se eu nem sei contra quem estou lutando. Então, para nós espíritas, de modo geral, a nossa primeira alternativa de denominar inimigos, quem são?
obsessores, lógico. Eu já contei aqui, vou repetir, que me ajuda no meu progresso espiritual, né? Em casa, quem tem o gênio pior sou eu. E aí, quando me cai a ficha, né? A gente faz evangelho todos os dias, chega na hora do evangelho, né? Aí tem aquela harmonização, aí me vem a percepção, puxa vida, né? Mas que gênio atravessado que eu tenho. E aí, o que eu faço? Ai, pessoal, vocês me desculpem, viu? Os obsessores me pegaram. E era legião, não era um não, era legião. Mas vamos ser honestos, né? Será que os nossos inimigos são os outros? São os obsessores? São os familiares, né? Próximos ou distantes, né? Tem gente que adora falar que o inimigo é a sogra, né? Ah, é minha sogra, olha, é impossível. Mas está lá no Evangelho. Os maiores inimigos do progresso da humanidade. A raiz de todos os males está com essas palavras: orgulho e egoísmo. Então, neste combate que nós estamos travando, os verdadeiros inimigos, a raiz de todos os males, orgulho e egoísmo. E eu gostei dessa expressão do Evangelho, raiz, porque a gente tem a raiz, mas depois, se nós imaginarmos uma árvore, nós temos várias ramificações. Vaidade, os vícios, as intemperanças de caráter, a preguiça, a malevolência, a maledicência. Tudo isso são ramificações do orgulho e o egoísmo. Então, o primeiro ponto é tratar de identificar quem são os inimigos desse combate. Nós podemos fazer isso através de uma orientação muito precisa que está lá também no Livro dos Espíritos. Quem responde essa pergunta é Santo Agostinho. Ele explica a estratégia que ele fazia quando Kardec pergunta, né? Como conseguir esse progresso espiritual tão necessário? E ele responde: já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então nós precisamos ter todos os dias alguns minutos para este exercício de saber como esses inimigos que eu trago comigo, cultivados por séculos, orgulho, egoísmo e os seus desdobramentos, como eles estão me afrontando hoje. Então, com esta orientação de Santo Agostinho, todos os dias vamos refletir: como foi meu dia? Como é que eu identifico os meus inimigos? Então, o primeiro passo é saber quem são meus inimigos. E cada um de nós tem as suas nuances dessas ramificações. Um outro aspecto é conhecer o campo de batalha. Então, já sei quem são os inimigos, vamos conhecer o campo de batalha. Onde eu estou combatendo? Para algumas pessoas, para a maioria de nós, o campo de batalha não é muito longe, não. O campo de batalha é o lar. Por quê? Porque os nossos maiores desafios, os nossos maiores equívocos do ontem, pela misericórdia divina, estão próximos de nós no hoje. Então, muitas vezes, o campo de batalha é o lar. Às vezes é o ambiente de trabalho. Às vezes é uma pessoa da nossa convivência. Então, a gente tem que conhecer qual é o terreno em que esse combate está acontecendo. E também podemos identificar as circunstâncias. Então, de modo geral, a família é um campo de batalha. Mas algumas circunstâncias
elas tornam o combate mais acirrado, mais difícil. Um exemplo clássico é este momento atual, porque estamos obrigatoriamente confinados com a família. Até um tempo atrás, quando estava numa situação um pouco tensa, é comum, mais comum da parte do homem, eu me identifico, vou ao mercado e saio. Vou na padaria. Vou na farmácia. Onde vai? Vou a algum lugar. Às vezes é uma estratégia útil, para que a gente consiga refletir um pouco, estiver a cabeça, e depois a gente tente se reharmonizar. Algumas vezes, essa pandemia vai passar, um dia vai passar. Mas muitas vezes reuniões familiares representam as circunstâncias em que a batalha fica mais difícil. Então, quando junta no fim de ano, alguma celebração, quando vai fazer uma viagem. Então é muito importante que a gente conheça quem são os inimigos, qual é o terreno em que a gente está tendo essa batalha e as circunstâncias que são mais difíceis. Então, se nós nos aplicarmos, como Santo Agostinho diz, para nos conhecermos, entendermos que a construção do reino de Deus é algo individual e que este é um momento muito estratégico que a humanidade está passando, proporcionado para acelerar o nosso progresso espiritual, então nós temos que perceber que é uma oportunidade extraordinária. Quantos de nós talvez levássemos muito mais tempo para identificar uma situação equivocada se estivéssemos antes dessa pandemia? Porque as distrações eram muitas. Aquele esquema de vida corrido, às vezes pouco tempo em casa. E a gente sabe que tem situações que estão críticas, estão equivocadas, mas as demandas exteriores são tão grandes que é mais fácil atender demanda exterior do que interior. Então é um momento extremamente estratégico que cada um de nós está tendo para alavancar, para acelerar o seu próprio progresso espiritual. E como é que a gente faz isso? Então já sei quem são os inimigos, já sei o campo de batalha, já sei as circunstâncias, mas como é que a gente vai combater este combate? Como sempre, a referência nossa é Jesus. Quando ele fala para nós, vigiai e orai, nós temos um roteiro preciso. O que é vigiar? Eu gosto muito de uma metáfora da minha infância, na época em que a gente não tinha leite pasteurizado, a gente tinha que ferver o leite, na roça era assim. Minha mãe falava assim, tem que vigiar o leite. O que é vigiar o leite? É você ficar ali, de plantão, do lado da caneca, acompanhando. Se você vigiar direito, tem que esperar o leite subir. Mas se você descuida um segundo, o leite derrama. E aí tem aquele ditado popular, não adianta chorar o leite derramar. E aí faz aquela anarquia no fogão. Às vezes eu queria limpar rápido, me queimar, a minha mãe não vê. Mas vigiar é cuidar. E Jesus fala assim, vigiai e orai. É uma referência que ele faz para cada um. Porque nós adoramos vigiar o outro. Mas não é. A indicação de Jesus é muito clara. Vigiai e orai. No caso, ele está se referindo ao interlocutor. E esse vigiar é cuidar. Então nós temos que cuidar da nossa vida. Fazer esse exercício diário de nos estudarmos, de nos aceitarmos, de nos perdoarmos, de estudarmos.
O nosso verdadeiro compromisso aqui é o progresso moral, individual. Tudo que nos rodeia são recursos que nós temos para que o nosso progresso possa acontecer. Então, vigiai e orai. A oração, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, esses espíritos luminosos, várias vezes enfatizam o aspecto: nós desconhecemos o poder da oração. O dia que nós compreendermos, ainda que parcialmente, o recurso fantástico que é a oração, muitos dos nossos males físicos, emocionais, espirituais serão ou sanados ou minimizados. A oração é um recurso que nós temos que aprender a praticar com muito mais regularidade. Gratuito. Independe de qualquer condição. A pessoa acamada, se ela conseguir concatenar o raciocínio parcialmente, ela pode orar. Então essas duas recomendações são as armas que nós temos neste combate que estamos travando conosco. E é um combate, é uma peleja séria, é um combate importante. Vigiai e orai. O outro recurso que nos traz é Kardec, quando estabelece o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Então, neste combate, as alianças que nós podemos fazer para enfrentar a batalha vêm das relações espirituais e das relações com os encarnados que nós conseguimos por meio da caridade, da prática do bem. É uma lei divina. Quando nós exercemos a caridade, nós nos fortalecemos. Joana de Ângeles conta, de maneira assim, simbólica, mas muito verdadeira. Quem pratica caridade tem seu nome escrito no livro do céu. Certa ocasião, Divaldo Franco estava já estruturado na sua jornada de trabalhador do bem, de missionário, mas um dia ele estava assim, um pouco fisicamente esgotado de tanta gente que vinha consultá-lo, que vinha buscá-lo, que vinha buscar recursos de consolo com ele. E ele estava desabafando com Joana de Ângeles, dizendo assim: nossa, parece que não tem fim isso. E ela veio muito feliz, dizendo: meu filho, não tem fim mesmo, mas sinta-se agradecido. Essas pessoas vêm procurar você porque quando elas estão em sofrimento, os seus anjos da guarda, os seus mentores, buscam na região quem estaria em condições de atendê-las. E o seu nome está escrito no livro dos céus, como trabalhador do Cristo. Então, meu filho, antes de você se sentir cansado, sinta-se agradecido. Porque este é o propósito de todos nós. Chegarmos a ter o nome escrito no livro dos céus. Então a caridade é a nossa grande arma nesse processo combativo. E aí tem gente que fala assim: Marcelo, mas eu estou esperando passar a pandemia, porque aí sim eu vou poder fazer a caridade. E eu discordo. Conversávamos recentemente com um grupo da prece que se reuniu-se virtualmente e aí reúne-se agora presencialmente com pouquíssimas pessoas para orar por aqueles com necessidades maiores. E o grupo relatava a comoção que existe, o sentimento de paz,
de energias espirituais superiores que acontece quando se está orando por alguém. Então, se não é possível hoje fazer a caridade de visitar enfermos, de visitar os idosos, de visitar um parente que esteja desequilibrado, o recurso da oração é uma caridade extraordinária. E lógico, quem tiver recursos materiais e puder doar, igualmente, caridade, lógico. Mas ninguém está privado de fazer o bem. Ao contrário, todos temos condições para isso. Um exemplo clássico que nós gostamos muito de falar é do Jerônimo Mendonça, que era paraplégico, cardiopata, cego, incapaz de tomar um copo d'água. E viajava o Brasil inteiro, pregando o Evangelho, o otimismo, a alegria. E como a Jane Vilela recentemente mencionou aqui numa palestra que ela fez, ela que eu conheceu pessoalmente, ele fundou e conduziu instituições filantrópicas que estão ativas até hoje. Creches, asilos, instituições de amparo aos sofredores, na cama. E numa época não tinha essa tecnologia de hoje. Então é um exemplo para nos lembrar que quem quer, faz. Então, essas armas que nós temos da vigilância, da oração e a prática da caridade são os recursos para esse combate individual, interior, que todos nós estamos travando. E para que isso tudo seja possível, para que isso tudo seja organizado, para que isso seja efetivo, nós temos que colocar em prática também essa orientação de Santo Agostinho, que é o conhece-te a ti mesmo, que nós podemos traduzir pela reflexão diária, pela meditação, pelo estudo. Então é isso que nós temos para este bom combate. Porque para este propósito que nós reencarnamos. E o fato de estarmos numa pandemia traz esse sentimento de que é a hora. E é triste quando nós vemos pessoas que se imobilizaram de certa forma, que só lamentam os desconfortos vigentes, né? Ponderando que quando passar o isolamento, tudo estaria resolvido num passo de mágica. E é o caso de nós perguntarmos, escuta, mas no ano passado a sua vida estava perfeita. Você não tinha nenhum desafio, não tinha nenhum conflito. Será que simplesmente quando passar algo externo, o seu mundo interno estará automaticamente resolvido? É claro que não. Quem está com o seu mundo interior resolvido não depende das circunstâncias exteriores. É lógico, se a parte externa está em paz, está em alegria, está em harmonia, claro que é mais fácil, claro que é mais agradável. Mas quem está com o seu mundo interior estruturado, conforme disse Jesus, não depende das circunstâncias externas. Se estiverem difíceis, a pessoa vai sentir. Ela pode se entristecer, ela pode se compadecer do sofrimento alheio, mas ela está em paz, porque estará em comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Deus, com uma sintonia superior, atravessa os desafios, o campo de batalha, com uma tranquilidade satisfatória. Lembrando que num campo de batalha, não é esperado também que tenha aquelas expansões de euforia, porque o momento é de desafio, mas a pessoa está em paz, consciência em harmonia, traçando aquele roteiro seguro
caminho a ser percorrido. Então, essa proposta do bom combate representa para nós, hoje, neste momento, uma fase da nossa jornada evolutiva infinita que é extraordinária. O ideal é que cada um de nós consiga já, e particularmente depois, ter o seguinte conceito: eu sou muito grato a 2020. Foi um ano de desafios, foi um ano de mudanças, mas com a graça de Deus, eu consegui aproveitar as circunstâncias diferentes para o meu progresso espiritual. É fácil deduzirmos que este é o propósito. Não faria sentido nenhum que estivéssemos atravessando um contexto tão árduo como esse a troco de nada. E se Deus é a bondade infinita, é o amor supremo, é a misericórdia sem fim, é claro que numa situação desafiadora é, na verdade, mensageira de um recado. E o recado é este convite ao bom combate. Se a gente conseguir isso, nós teremos, assim como Paulo, aquele sentimento de que o dever foi cumprido. Quando ele fala, para Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida. Imaginemos a segurança. Esses dias eu tive a curiosidade de ver, eu sugiro esta atividade para vocês. Coloquem lá no Google, as viagens de Paulo de Tarso. Hoje, com um trem, com um carro, com um avião, seria uma empreita considerável cumprir as quatro grandes viagens que Paulo fez. E ele fez a maior parte a pé. Ele só não fez a pé os trechos que compreendiam a parte marítima. É impressionante. Impressionante. Ele foi para o mundo conhecido da época, do Oriente ao Ocidente conhecido. E ele fazia questão de ir a pé para ir divulgando, para todas as pessoas que ele encontrasse a boa nova. E muitas vezes, ninguém conseguiu acompanhar Paulo em todas. Era um combate tão verdadeiro que ninguém conseguiu ser companheiro de Paulo nas quatro. Barnabé acompanhou bastante, Silas acompanhou bastante, mas ninguém tinha o pique de Paulo. Por isso que a gente se emociona de ver a tranquilidade dele falar, e ele sabia espiritualmente, ele já dizia, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então ele já tinha tido encontros no plano espiritual com a noiva Abigail, que já era desencarnada, com Estevão, que foi a primeira vítima do cristianismo, da perseguição ao cristianismo. Então ele já vivia numa esfera superior e ele tinha clareza que Roma seria o término da sua existência física. E a desencarnação de Paulo é outro contexto extremamente inspirador para nós. Porque ele já sabia, tinha consciência que tinha terminado a sua missão. Mas Paulo era extremamente influente em Roma. Ele teve audiências com o imperador e falou, não de igual para igual, mas espiritualmente numa condição inspirada, ele falou de cima para baixo, porque o imperador à época era uma pessoa muito desequilibrada. E a desenvoltura de Paulo foi tanta que os áulicos, as pessoas que circundavam o imperador, ficaram aterrorizadas.
Nunca ninguém falaria para o imperador daquela maneira. E Paulo falou grandes verdades. Então, quando foi determinada a execução de Paulo, havia também um receio de que não houvesse uma certa agitação na sociedade, porque ele tinha amigos influentes. Ele usava essas influências em favor do cristianismo, na divulgação, buscando assegurar que fosse possível a divulgação do Boa Nova, mas é claro que isso era muito conturbado. Então a estratégia que foi estabelecida foi que alguns soldados levassem Paulo para longe da metrópole e o decapitassem com a espada. Paulo não foi submetido ao circo, à arena, como os cristãos da época, porque eles receavam algum tipo de indisposição e receavam os poderes sobrenaturais atribuídos a Paulo. Porque ele havia feito muitas coisas com o recurso do magnetismo que ele dominava muito bem. E Paulo já estava alquebrado pela idade, quase 30 décadas de trabalho ininterrupto, essas viagens exaustivas pelo deserto, a pé, ficando doente, apedrejado, açoitado, preso. Então ele estava muito alquebrado, cabelo e a barba esbranquiçados, o rosto todo marcado de cicatrizes, das violências sofridas, muito magro, mas com aquele olhar fulgurante de quem está em paz. E aí quando chegaram nos arredores da cidade, ele tranquilo. O soldado designado daquilo começou a se comover. E falou assim: Senhor, lastimo sinceramente ter sido designado para essa tarefa, com a espada na mão. E Paulo, inspiradíssimo, disse: não lastime. Eu vou deixar este mundo corrompido para ascender a minha libertação. E quanto a vós, que permanecerá aqui, tendo que cumprir atividades odiosas como essa? E aí o soldado abaixa a cabeça, e ele levanta a espada e começa a tremer. E Paulo fala: soldado, não tremais, cumpra o teu dever, porque eu já cumpri o meu. Então que nós todos tenhamos essa coragem moral que Paulo demonstrou todos os dias, combatendo o bom combate, para que ao fim de cada dia, cada um de nós possa dizer para si mesmo: eu combati o bom combate. Se nós fizermos isso a cada dia, ao término dessa jornada, guardadas as devidas proporções, naturalmente, poderemos dizer para nós mesmos: cumpri meu dever. Vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, Pai de infinita bondade. Muito obrigado pela vida, pelo momento de desafio que estamos vivendo, que é uma grande oportunidade para que nós possamos acelerar o nosso progresso espiritual. Muito obrigado, Senhor, por estarmos vivenciando esse período tão rico de chances para o nosso crescimento. Inspira-nos, Senhor, para que todos os dias possamos preencher as horas com pontos de luz para iluminar nossa jornada e a jornada daqueles que nos rodeiam. Que tenhamos discernimento a respeito da vida espiritual, que tenhamos lucidez